Boa tarde. Vamos dar início à sessão de homenagem ao Otávio Paz. Eu convidaria para vir à mesa a embaixadora Beatriz Angel. O acadêmico Alberto Venâncio Filho, que será o coordenador da tarde. O acadêmico Eduardo Portela. O acadêmico Celso Lafra. O senhor Eduardo Jardim. Esse é um momento muito bem esperado pela academia, porque o Otávio Paz aqui tinha muitos amigos, e eu sei também dos que são seus amigos aqui, quanto estimavam o Otávio Paz. Senhora acadêmica, senhores acadêmicos, membros da mesa, amigos da academia, essa homenagem é uma homenagem institucional ao Otávio Paz, mas eu me permito, inclusive avançando um pouco no terreno que é o do coordenador, dizer umas brevíssimas palavras sobre a minha relação com o Otávio Paz. Como é do conhecimento de muitos, eu fui embaixador no México. Isso me deu a oportunidade de conviver com Otávio Paz, conhecer o outro lado do intelectual, do escritor, do poeta, conhecer o homem. Otávio era uma pessoa, um fidalgo, um homem de extrema delicadeza no trato. E ele e Maria José Marijô formavam quase que uma unidade. Eu nunca vi Otávio sem a Marijô ao lado. É uma união muito bonita de ver. Tivemos algumas oportunidades de estar juntos, inclusive num dia para mim memorável, que foi o dia em que eu o apresentei ao acadêmico Eduardo Portela, que na época estava ministro da Cultura do Brasil. Tivemos um jantar em casa muito íntimo, somente ele e Marijô, Álvaro Mutes e Carmen, minha mulher e eu. Foi uma noite agradabilíssima. Imagino que o acadêmico Eduardo Portela tenha guardado também dessa ocasião uma boa memória. Otávio nunca deixou de ir à embaixada nas ocasiões óbvias, era figura constante nas datas nacionais, nunca deixou de ir às exposições que minha mulher, artista plástica, fazia no México. A última vez que eu vi Otávio foi muitos anos depois que eu já tinha saído do México, foi no Café de Flora, em Paris. Eu estava lá de regresso de uma viagem que havia feito à Rússia, já não mais à União Soviética, porque quando de lá saí, ao tempo em que servi, ao tempo do começo de Brezhnev, saí tão amargurado com o que eu presenciei e vi que eu me prometi a mim mesmo jamais regressar à União Soviética. Quando não havia mais a União Soviética, eu fui à Rússia, fui a Moscou e fui a São Petersburgo, que na minha época que eu vivi lá se chamava Leningrado. E aí, coisa muito curiosa,
Otávio entra com Marijô, procurando uma mesa, não havia espaço na nossa mesa, eu chamei. E eu estava ansioso para contar a Otávio o que tinha sido essa visita à Rússia, a Rússia da transição, cheia de contradições, cheia de problemas, a Rússia da inflação, por exemplo, coisa que nunca tinha existido na Rússia, a rua do desacerto no comportamento humano, ninguém sabia viver. Ninguém estava acostumado à liberdade de movimento, à liberdade de expressão. Enfim, eu tinha uma certa ansiedade de contar o que eu tinha visto. Mas na época que eu disse que eu tinha visitado a Rússia, o intelectual, aquele homem cujos olhos brilhavam cada vez que ele via uma insinuação de um tema qualquer, da poesia, da política, enfim, coisa que mexesse com o intelecto, os olhos dele brilhavam. E qual foi a sua reação? Falar do Marquês de Costina, da viagem que o Marquês de Costina havia feito à Rússia em 1839. E foi o assunto da nossa conversa. Esse era o homem Otávio Paz. Mas não vou me alongar e passo a palavra de imediato ao coordenador desta mesa, que é o acadêmico Alberto Inácio. Fundada no molde da Academia Francesa, mas desde logo abriu uma exceção, criou algum estatuto, além dos 40 membros efetivos, 20 sócios correspondentes. E o primeiro sócio correspondente foi Émile Zola, um grande escritor francês, mas que teve uma ressalva de Eduardo Prado, que achava que era um escritor que estava envolvido na questão do caso da Fris, e, portanto, seria um escritor político. A partir desses anos foram escolhidos pela Academia dezenas, centenas de escritores e em 1990 a Academia escolheu como sócio correspondente Otávio Paz. Eu queria fazer só uma referência sobre a Academia e o Espanha, ou a cultura em geral. Depois da Primeira Guerra, a Academia teve um intercâmbio muito grande com a cultura francesa através do Instituto Brasileiro, através de Jorge Marx. Vieram aqui grandes escritores franceses, Paul Lazare, Alain Gradot, e outros países como Rudyard Kipling e Stefan Zweig. Depois da Segunda Guerra, esses entendimentos se escassearam e, recentemente, a Academia tentou novamente o entendimento de cultura latino-americana no ano centenário da presidência da União, na que estiveram Carlos Fuentes, Mário Veranosa, que hoje foi eleito sócio correspondente, e a viúva de Jorge Luiz Borges. E falando da cultura mexicana, eu quero lembrar das figuras que estão presentes na nossa vida cultural, que foi José Vasconcelos, um grande educador, cuja obra muito marcou os pioneiros da educação nova, e sobretudo Afonso Reis, embaixador aqui do Brasil, em 1938, e ligou-se aos territórios brasileiros, escreveu muito sobre o Brasil, e que mereceu, de Manuel Bandeira, os versos dizendo Afonso Reis partindo e tanta gente ficando. Mas eu não quero aqui falar sobre Otávio Paz, e, portanto, a palavra ao acadêmico Eduardo Portela para fazer o pronunciamento. O acadêmico Eduardo Portela dispensa menções, é o nosso vice-decano, é homem de agricultura, obra literária e de magistério. Lembrando que a sua formação inicial se fez na Espanha através de grandes mestres da crítica literária e da filologia, como Damas Alonso e Luís Maria. Portanto, é mais do que adequada para a fala de Eduardo Portela, que eu vou falar. Senhor presidente, Geraldo Cavalcante, senhor coordenador Alberto Inácio Filho, senhor embaixador Enéco, Beatriz Paredes, senhora acadêmica, senhores acadêmicos, senhoras e senhores. Estamos aqui para celebrar os 6 anos de um ibero-americano exemplar, o poeta, o pensador, o crítico mexicano Octavio Paz. Ele foi um intelectual enraizado e cosmopolita.
sem jamais ter sido intelectual orgânico, ou seja, partidarista. O seu partido sempre foi o partido do homem humano. A obra de Otávio Paz comporta várias leituras, e nenhuma delas se esgota em si mesmo. A poesia é o seu norte, desde Blanco, o seu livro distante, uma composição, segundo suas próprias palavras, que oferece várias leituras, pondo em funcionamento variações que reúnem sensação, percepção, imaginação e entendimento. Ele soube compreender como explícita e implicitamente no seu tempo nublado. Os sinais adversos da nossa era, o teto baixo, ou como acrescenta no seu vertical, libertar barco ou palavra, onde terminam as fronteiras e os caminhos se veem obstruídos. Sobre tudo e tudo, onde começa o silêncio. São palavras suas, porque, enquanto o poeta maior se mostra avesso à estridência, à dissonância, e se empenha por escutar a voz do silêncio, sem deixar de ser um paisagista convincente, dotado de aguda sensibilidade plástica. Estou me movimentando dentro do universo vocabular do próprio Otávio Paz. A sua obra é uma construção em trânsito, jamais em trânsito, nem místico, nem mistificação. Indiferente às manobras da fé, que ele analisa no seu livro referencial sobre Juan Inés de la Cruz, ou Las Trampas de la Fé, onde Paz reconstitui um breve e impossível diálogo entre o famoso poeta mexicano e o jesuíta português Antônio Vieira, representantes renomados do melhor barroco latino-americano. Para Octávio Paz, a poesia transita por fronteiras flutuantes. E o poema, são palavras suas, é produto de uma prática e não um sistema. O poeta, porque transitivo, não se antecede. Logo me veio à cabeça a sentença nietzschiana de que a ideia de sistema é uma improbidade. Assim, em outro emblemático livro seu, Los signos en rotación, Paz afirma que não há sociedade sem poesia. E sem parti-pris acrescenta. Uma sociedade sem parti-pris, uma sociedade sem poesia careceria de linguagem. Todos diriam a mesma coisa e nenhum falaria. Sociedade transhumana na qual todos seriam um, ou cada um seria um todo autossuficiente. Uma poesia, isso estou citando Paz, uma poesia sem sociedade seria um poema sem amor, sem leitor e, a rigor, sem palavras. É claro que Paz predica por um lugar pactuado de poesia e pensamento, inscrito constitutivamente no horizonte social. Como é claro, igualmente, que os tecnoburocratas não subscrevem esta posição. Foi esse Paz, republicano e democrático, às voltas com as desigualdades reinantes. Volta é o nome de uma revista, de um livro e também da revista dele, que ele manteve durante muito tempo, uma revista de militância intelectual. Então dizia
foi esse padre republicano e democrático, às voltas com as desigualdades reinantes, que conseguiu erguer o sólido edifício de El Laberinto de la Soledad. O Labirinto da Soledad é um livro de interpretação do México, na linha e muito parente dos intérpretes do Brasil, mas com uma largura interdisciplinar. O pai é não apenas um crítico, como poeta, como pensador que pensa, e esse conjunto de disciplina ofereceu a ele a possibilidade de ver o México desde diferentes dimensões e de diferentes perspectivas. O lírico Otávio Paz, que mergulhou fundo no universo da solidão, soube valorizar com agudeza a alteridade, defendendo enfaticamente o reconhecimento do outro, da parceria, da solidariedade, sem proselitismo e sem fraude eticamente. O noturno urbano é um dos seus termos centrais. A desagregação metropolitana lhe desafiava, mas talvez fortalecesse o núcleo da solidão. Em qualquer hipótese, permanece aberta a porta da alteridade, o acolhimento à companhia do outro, ao fortalecimento da autoridade. Autoridade, se o professor Bechara, nosso mestre, me permite, eu não sei se a língua portuguesa já incorporou esse neologismo, autoridade, ou seja, um espaço de reconhecimento do outro. Nós somos uma cultura tão autocentrada, tão promotora de uma identidade trancada na consciência, que nós nos esquecemos, às vezes, desse espaço fundamental da alteridade. O Paz era alguém que sabia explorar o mundo escuso e secreto da autoridade. A linha de crédito que Paz abre para o Oriente, principalmente no seu Vislumbre de la Índia, denega, sem pompas e sem circunstância, a autossuficiência egocêntrica. Libertar bajo palavra, título abrangente que abarca a poesia de Paz de 1935 a 1957, que o próprio Paz considera meu verdadeiro primeiro livro, já é um manifesto libertário. E para melhor os esclarecimentos, recorremos mais uma vez ao autor. La libertad se inventa e me inventa cada dia. É uma compreensão interessante e alternativa da liberdade que inventa e se inventa cada dia. O nosso presidente falou há pouco do jantar que tivemos na Cidade de México com Otávio Paz. Foi realmente para mim uma revelação, uma noite extremamente rica e matizada. Me lembro que tivemos um pequeno diálogo, talvez até uma pequena divergência, mais por insuficiência informativa da minha parte, sobre Jean-Paul Sartre e Albert Camus. Paz tinha convivido com os dois, com Sartre e com Camus. Eu, na época, era muito sartreano. Sartre influiu na minha escolha da minha série de crítica de dimensões, a dele era Situações, e eu fui quem trouxe ele ao Brasil. Convidei para um congresso de crítica literária no Recife, e ele veio com Simone de Beauvoir. E Albert Camus era aquela figura ampla, descontraída, heterodoxa. Paz defendia muito Camus. Eu vinha chegar a essa posição, mas naquela época eu estava muito sartreano. Então eu tive dificuldade de absorver as observações do Paz.
quando as pessoas, os pensadores pensam tão avante que a gente demora para se encontrar com eles. Você precisa de tempo. Eu não esqueci de pedir a paz, tempo, como se pede nas disputas esportivas, tempo, para poder pensar e poder compreender aquele elogio que ele fazia da tolerância de caminho em oposição ao lado perentório de Sartre. De maneira que isso tudo aconteceu na casa de Geraldo Holanda Cavalcante, nosso embaixador no México. Eu me lembro que uma das coisas que se condenava, que o lado sectário da política e da intelectualidade em Camus, uma frase famosa que ele disse: se alguns militantes detonassem uma bomba no ônibus em que estava minha mãe, eu ficaria com a minha mãe. Os militantes sectários realmente não entenderam o Camus e acharam que o Camus devia ficar realmente do lado da bomba. Bom, a aventura humana não tem domicílio fixo. Daí o impulso desconstrutivista do programa. O poeta sabe tudo do seu fazer poético. A sua metalinguagem vem a ser altamente elucidativa. A metalinguagem do Paz, como ele era um poeta crítico, ele pensava o tempo todo sobre o fazer poético. Estava o tempo todo meditando sobre o fazer poético. Assim como no caso do Brasil, nosso João Cabral do Neto, no caso da França, Mallarmé, Baudelaire, todos pensavam, no caso da Espanha, Jorge Guilhem, todos estavam o tempo todo pensando sobre o fazer poético. Mas se você quiser compreender esses poetas, você leia a metalinguagem deles. Eles já se anteciparam e já nos ensinaram a entender a sua missão poética. Diz ele, certa vez, todo poema nos alerta, se cumpre a expensa do poeta, mesmo o poema em prosa tão tratado por ele. Então ele mantém aquela relação constitutiva de poesia, poeta e poema. Sempre insisto muito nisso. Às vezes certas pessoas recebem o sinal verde da poesia, mas não têm condições operacionais de elaborar o poema. E às vezes naufraga nessa passagem da poesia para o poema. O poeta precisa ser um bom condutor dessa complexa operação. Caso contrário, ele pode se perder nessa viagem. É que Otávio Paz é, ao mesmo tempo, como eu disse, um poeta crítico e um crítico poeta. Daí a tranquilidade e a altivez com que pode demarcar territórios. Cito: a crítica é a mais alta forma de criação. Certa vez eu escrevi: no jogo da verdade, a crítica é criação. Eu não entendo realmente a crítica burocrática, a crítica que não é capaz de estabelecer uma relação criativa com o texto analisado ou observado. Paz tinha essa dupla condição de forma muito acentuada. Compreende-se perfeitamente porque a nossa poesia concretista tanto se sensibilizou com o imprevisível Otávio Paz, no Topa Poemas, de 1968, e em Volta. Por tudo isso, e em meio às turbulências e ao funk e ostentação, devemos estar preparados para ficar ao lado de Paz, mesmo sem paz, porém com a nossa consciência em paz. Agradeço ao acadêmico Dom Portela essa exposição brilhante sobre Otávio Paz e vou dar a palavra ao acadêmico Celso Laffer, que é professor de Direito da Faculdade de São Paulo, tem uma obra extensa em Direito e Pensamento Social e tem a peculiaridade de que foi aluno do Otávio Paz nos Estados Unidos
de modo que será certo um dos esquemas da Constituição. A palavra ao acadêmico Celso. Caro presidente, Geraldo Cavalcante, caro acadêmico, coordenador Beato Venâncio Filho, querido Eduardo Portela, que nos brindou com uma reflexão tão estimulante e tão precisa sobre o Otávio Paz, embaixadora Beatriz Paredes, minha querida amiga, professor Eduardo Jardim, que compartilha comigo tanto a admiração pelo Otávio Paz quanto a admiração pela Ana Arendt, querida acadêmica, caros acadêmicos, senhoras e senhores. Eu gostaria de iniciar a minha participação desta mesa redonda, comemorativa do centenário de Otávio Paz, explicando e fundamentando porque tem ele um significado todo especial para mim. Ou seja, porque ele é uma das referências constitutivas da minha reflexão e integra o panteão, que é pluralista, das minhas admirações. Conheci, como mencionou o Alberto Otávio Paz, na Universidade Cornell dos Estados Unidos, da qual ele foi professor visitante em 1966. Tive o privilégio de ser seu aluno no curso que ofereceu no âmbito da literatura comparada sobre teoria e prática da poesia moderna do simbolismo aos nossos dias. Tornei-me seu amigo e de Marijó, e para isso contribuiu a distância de Ítaca, que é onde fica Cornell, dos grandes centros, que facilitou uma convivência mais próxima, fora de sala de aula, e conversas sobre todos os temas do curso e tudo mais. O curso foi um deslumbramento para quem, como eu, tinha interesses literários, passou pelo curso de letras da USP e havia escrito sobre Camões e Gil Vicente. Otávio iluminou no seu curso o fenômeno poético. Esclareceu o que significa a poesia de Nerval, de Baudelaire, de Lautréamont, o alcance de Angudedê de Mallarmé. Articulou a paradoxal tradição da ruptura das sucessivas vanguardas que depois elaborou em Los Libros del Livro. Na moldura do seu tema recorrente do descompasso entre palavra viva e palavra vivida, discutiu, na perspectiva de um poeta mexicano, integrado na tradição literária ibero-americana e nas correntes poéticas da modernidade, que tem esta controvertida relação com o racionalismo e o progresso. Explorou no curso o diálogo contraditório dos poetas com e contra as revoluções e as religiões, e chamou a atenção para as tentações políticas dos intelectuais. O curso foi um deslumbramento único, porque muito mais do que uma qualificada análise acadêmica da sua temática, foi a defesa da poesia e da presença poética por um grande poeta. Um poeta que dominava, com igual maestria, as linguagens distintas da poesia e da prosa, e que foi um grande pensador na linha do que observou na sua conversa entrevista com Enrico Maria Santini. Eu sim creio que a poesia e o pensamento vivem em casas separadas, pero contíguas. Hay siempre un pasadizo secreto y los buenos poetas frecuentan el pensamiento porque la buena poesía es lucidez. Y también los grandes filósofos se alimentam de poesia. A sua palavra ajustava-se ao movimento da criação e da crítica. Cito um dos seus versos. A forma que se ajusta ao movimento não é prisão, senão piel del pensamento. Por isso, a sua obra foi, como avaliou Gabriel Garcia Marques, quando do seu falecimento, uma torrente de beleza, reflexão e análise que saturou de extremo a extremo o século XX. Daí o reconhecimento geral, exemplarmente representado pela outorga do Prêmio Nobel de Literatura, que foi superando a opacidade das desqualificações, dos patrulhamentos ideológicos, que enfrentou sem temor e com valentia. O convívio em Cornell me deu acesso à densa criatividade da obra de Otávio
na década de 60, inclusive a que estava em via. Abriu portas para o meu entendimento do México e ofereceu antecipados vislumbres da Índia e do Oriente. Daí o empenho em torná-lo conhecido no Brasil, em parceria que propiciei com Haroldo de Campos, que tornou-se seu amigo, interlocutor e grande produtor, e com o qual tinha grandes atividades intelectuais. Esta empreitada, Haroldo e eu recordamos em inúmeras oportunidades. Do período em Cornell, quero destacar algumas leituras que me marcaram. Começo por El Labirinto de la Soledad, que eu tinha lido antes de fazer o curso, na perspectiva de um brasileiro interessado no tema da identidade nacional. O México é o tema recorrente na obra de Paz, como é usual nos grandes intelectuais mexicanos. Entre eles, Carlos Fuentes, que foi uma presença ativa na nossa casa. O México integra para a paz a sua peregrinação pela sua pátria, com a especificidade que descreve como uma busca nos seguintes termos: em busca de México ou de mim mesmo, talvez de um lugar em México, de lugar, ou de lugar em mim de México. Essa peregrinação não é, como observou Eduardo, uma peregrinação fechada, individual e coletiva sobre si mesmo. Não é expressão, como diria Elja Guaribe, de um zelotismo nacionalista. Pensa num movimento dialógico entre o nacional e o universal a diferença, levando em conta que o diálogo não pode ser a simples repetição do repertório universal, que nessa situação o diálogo se petrifica, e deve ser crítico no trato da diferença, pois sem crítica o diálogo se mobiliza. É por isso que a obra de Otávio, como poeta e ensaísta, se opõe tanto aos riscos da petrificação quanto aos da imobilização. É por essa razão que o Labirinto da Soledad é uma obra maior do ensaísmo latino-americano e, ao mesmo tempo, uma deslumbrante análise das singularidades mexicanas, do seu aberto e do seu fechado, e uma relevante reflexão crítica sobre a modernidade, pois a dicotomia Soledad-Comunión da sua reflexão sobre a poesia aponta para a dicotomia Soledad-Modernidade. Otávio teve a capacidade de superar os riscos do mobilismo e da petrificação das massas, não só porque, como escritor mexicano, tinha amplo domínio do repertório universal, mas teve uma experiência do mundo, das suas conjunções e disjunções, para evocar o título de uma obra dele. E teve, além das relações de afinidades e oposições que permeiam distintas sociedades, uma experiência de mundo. Ele mesmo diz isso no itinerário. Mi generación foi a primeira que em México viveu como própria da história do mundo, especialmente do movimento comunista internacional. Para isso contribuiu, de maneira decisiva, o rito de passagem, representado pela sua presença em 1937, na Espanha da Guerra Civil, para a qual viajou aos 23 anos para participar do Congresso Internacional de Escritores Antifascistas, convidado por Pablo Neruda, Rafael Alberti e Arturo Serrano Blanco. A experiência da Espanha para Otávio Paz foi um aprendizado da fraternidade. Reconciliou com as suas origens mediterrâneas. Mostrou a dimensão de uma Espanha aberta ao exterior com um universalismo encarnado no movimento comunista, indicando assim que a tradição hispânica não era um obstáculo, mas sim um caminho para a modernidade. Inseriu, como eu já mencionei, na própria história do mundo e nos desafios da era dos extremos do século XX.
Viveu o conflito, que se agravou com o tempo entre as suas ideias políticas e as suas convicções estéticas e poéticas, uma vez que, desde o princípio, recusou-se como intelectual a aceitar a jurisdição do Partido Comunista em matéria de arte e política. Deu-se conta de que o exercício da crítica requer tanto inteligência quanto rigor moral, e de que a missão que a crítica tem é a de extinguir as quimeras e os espelhismos das máscaras da mentira, tema recorrente no século XX. Não? Essa dimensão crítica que o Eduardo destacou na exposição dele, que permeia a obra dele de poeta e de pensador. Por isso que ele é um poeta crítico e um pensador onde a crítica tem a sua fonte também maior na sua sensibilidade poética. E ele trata, justamente, por conta dessa experiência de mundo, dos infortúnios da relação entre o intelectual e a política, sublinhando que o século XX tem como nota identificadora o de ser um tempo de consciência cindida, de almas divididas em uma sociedade dividida, caracterizado igualmente pela proeminência esperançosa da ideia de revolução, que foi uma desventura que ele sintetizou nos seguintes termos: uma paixão generosa e um fanatismo criminal, uma iluminação e uma obscuridade. Então, difícil encontrar uma formulação tão límpida e tão vigorosa quanto esta, que é uma expressão desta forma que se ajusta ao pensamento e que é uma expressão do movimento do seu pensamento. Das leituras em cordel mais ligadas ao curso, quero destacar o seu texto Literatura de Fundação. Neste texto ele esclarece como a literatura mexicana, no âmbito da hispano-americana, assim como a literatura brasileira e também a norte-americana, são, nas suas especificidades próprias, literaturas de fundação. Nasceram da expansão do universo cultural, linguístico e autóctono da Europa, a ela se contrapondo para a lida concreta da realidade das Américas e engendrar uma tradição própria distinta das matrizes europeias. A leitura deste texto, que é um exemplo de como ele trabalhava a relação entre conjunções e disjunções, alargou a minha compreensão do significado da formação da literatura brasileira, que, inspirado pelas lições do meu mestre Antônio Cândido, marcou a minha compreensão do papel mais abrangente das letras em nosso país e das suas características próprias. Por conta do curso, li com encantamento El Arco y la Lira, na sua primeira edição de 56, e Los Ciclos em Rotação, na edição da Sur, que o Eduardo mencionou, que depois se tornou o epílogo da segunda edição de El Arco y la Lira. Do muito que se pode dizer das leituras desse texto, que continuam me impactando, destaco a sua afirmação de que o poeta, no século XX, empenha-se, cito, em descobrir a imagem do mundo e no que enxerga como fragmento e dispersão. É o que ele fez, penso eu, por exemplo, em Blanco, que o Eduardo apontou na sua reflexão. É como lidou na sua obra na análise da vida internacional e das relações entre o interno e o externo. É o que caracteriza Tempo Nublado e Pequena Crônica de Grandes Dias. Esses dois livros têm pontos em comum com o Regard sur le monde actuel de Valéry, que pode ser considerado um texto inaugural da teoria das relações internacionais, escrita por um grande poeta crítico. Dele, no entanto, se diferencia porque a perspectiva organizadora de Otávio é a de um latino-americano, que soube compreender com senso de realidade, entendendo e não classificando
as diferenças entre revolta, revolução e rebelião, como expôs em texto que li em Ítaca antes de ser incorporado à corrente alterna. No interrelacionamento desses três fenômenos, na sua análise da vida internacional, Otávio se beneficiou da experiência do poeta, que tem a vocação da rebeldia e do conhecimento, lastreado na sua sensibilidade, da dimensão de revolta da Revolução Mexicana. A isto incorporou o seu conhecimento de dentro e não de fora do Oriente, em especial da Índia, da China e do Japão, e da sua experiência de diplomata, que na prática do ofício lidou com a emergência na cena mundial do terceiro mundo. Daí porque soube, em especial nesses dois livros, descobrir a imagem do mundo no que emerge como fragmento e dispersão. Destaco a antevisão que teve do impacto centrífugo na vida internacional, da sublevação dos particularismos e das suas reivindicações de reconhecimento, tendo como ponto de partida a sua avaliação do que ocorreu no Irã de Khomeini com a queda do Shah. Uma revolta desencadeadora da ressurreição política do islamismo fundamentalista. Menciono a acuidade da sua percepção de que a grande mutação em andamento na vida internacional, redutora da hegemonia do Ocidente, era a do ressurgir do que parecia petrificado no Japão, na China, na Índia e no mundo árabe, e o potencial dos seus distintos impactos para o sistema internacional. Aponto a sua estimativa do reavivar dos sentimentos nacionalistas e religiosos que poderiam ser liderados com o fim da União Soviética. Bom, coisas ditas no final da década de 80 e início da década de 90, e que penso que são intuições fundamentais daquilo que nos cerca. Em síntese, e para concluir, até mesmo para a compreensão da política internacional, a que me dediquei na teoria e na prática, foi duradouro e fecundo o impacto da obra e da convivência com Otávio Paz, como também a sua lição. Então, Eduardo citou a importância da liberdade e como ela é constitutiva e se reconstitui. E ele diz, a propósito da liberdade, que não basta a liberdade, cito, sim la valentia del espírito e la intrepidez de la mirada, não? Que foi o que o caracterizou como poeta, pensador e ser humano. A valentia do espírito e a intrepidez do olhar. Obrigado. Agradeço ao professor acadêmico Solar, esse importante depoimento sobre outra parte, e vou dar a palavra ao professor Eduardo Jardim, que é doutorado em Filosofia pela Universidade do Rio de Janeiro, professor da Fundação Moura, professor do Departamento de Filosofia da PUC, autor de vários livros no campo da filosofia contemporânea, filosofia política, e tem um importante livro muito adequado, que é As Duas Vozes de Andrade e Otávio Paz. Então, a palavra ao professor Eduardo. Obrigado. Gostaria de cumprimentar os outros participantes da mesa, o presidente Geraldo Orlando Cavalcante, os acadêmicos Alberto Venâncio Filho, o professor Eduardo Portela, que eu leio desde o período do tempo brasileiro, dizer da minha alegria de reencontrar o Celso Laffer, a embaixadora Beatriz Paredes, e agradecer muito o convite que vocês, a academia, os acadêmicos, me fizeram para participar dessa mesa redonda. A minha fala, eu pus um título que é Dialética da Solidão e da Comunhão em Otávio Paz. Muitos acreditam, com razão, que um escritor ou um pensador persegue, ao longo de sua obra, a resposta a uma única pergunta.
foi o que aconteceu com Otávio Paz. Em 1942, ele fez uma palestra sobre São João da Cruz, quando se comemoravam seus 400 anos, e Quevedo, intitulada Poesia de Solidão e Poesia de Comunhão. O poeta tinha 28 anos. Já tinha passado pela experiência da Espanha, em 1937, e participava da cena cultural da Cidade do México, agitada naquele tempo com a criação de revistas culturais, como Talher, em que colaborava, e com a presença de refugiados espanhóis como José Gauss, tradutor de Heidegger para o espanhol. Foram esses transplantados que serviram de ponte para os mexicanos entrarem em contato com novas correntes do pensamento europeu, como a fenomenologia, o que motivou a crítica das teses positivistas, com forte presença na história intelectual tanto mexicana quanto brasileira, e o questionamento de um estreito nacionalismo. O jovem escritor buscava, então, uma definição da poesia lírica, em passagens como a que se refere a uma espécie de fusão da alma e do mundo, ou a estranha figura de uma flecha cravada nas entranhas do céu. Na conferência, Paz aproximou a lírica da religião, já que as duas envolveriam uma atitude contemplativa, em contraste com a magia aproximada da técnica, pois estas estão empenhadas em transformar o mundo ativamente. Para Otávio Paz, as duas notas extremas da poesia lírica, a da comunhão e a da solidão, estão presentes em São João e em Quevedo. Os poemas de São João expressam a experiência da comunhão com Deus de completa consonância com a transcendência. O voo místico descrito em seus versos foi possível porque ele ainda pertencia a um mundo em que imperava a harmonia de todas as esferas da experiência. Muito diferente foi o caminho de Quevedo, um poeta moderno para a paz. Quevedo está consciente de estar apartado da totalidade. E consciência significa cisão entre o eu e o mundo. Otávio Paz explica: se São João é o poeta do êxtase, Quevedo é o da angústia. A poesia lírica seria, então, ou a expressão do absoluto, ou a desgarrada tentativa de chegar a ele. A conferência de 1942 apresenta a primeira formulação da dialética da solidão e da comunhão, que constitui o motivo central da obra de Otávio Paz, de seus ensaios e de seus poemas ao longo da vida. Nos anos 40, Otávio Paz redigiu O Labirinto da Solidão, publicado em 1950 e complementado mais tarde com o apêndice A Dialética da Solidão. O livro avalia a história mexicana pelo viés da dialética da solidão. Em um primeiro período da história do país, na colônia, predominou um sentido unitário do mundo, assegurado pelo domínio espanhol e pela Igreja. Em seguida, o século XIX foi marcado pelo estranhamento do país relativamente ao seu próprio ser. Pretendeu-se impor ao México modelos políticos e culturais importados e muito abstratos, como o liberalismo e o positivismo. O terceiro passo dessa dialética foi a Revolução iniciada em 1910, que constituiu um esforço de resgate da unidade perdida e promoveu um encontro do México consigo mesmo. Em O Labirinto da Solidão, a dialética da solidão não é resolvida. O processo revolucionário, que seria sua síntese, não foi bem sucedido. Sua institucionalização levou a um desvirtuamento e o livro é, na verdade, uma interrogação sobre o significado de uma experiência falida.
também por esse mesmo motivo, o propósito de fazer um retrato do mexicano não se concretizou. Não se encontra no ensaio referência a qualquer entidade nacional. Ao contrário, a história do México apresenta a superposição de várias máscaras, e quando a última delas é arrancada, a revolucionária, o mexicano se vê em um estado de solidão que o aproxima de todos os outros povos igualmente solitários. Otávio Paz se deu conta do modo de ser incompleto da dialética da solidão ao se interrogar sobre a história mexicana. No entanto, essa noção é muito mais ampla, pois é a chave para a compreensão das várias dimensões da experiência. A começar por sua própria biografia, narrada pelo poeta e alguns escritos que reconstituem sua trajetória desde a meninice até a idade adulta. Ele se refere, em primeiro lugar, ao ambiente protegido e atemporal da infância, vivida na casa do avô. Mostra em seguida como este mundo foi devassado pelas exigências da vida adulta, como no caso da visão das fotos das cenas reais do mundo em guerra. Por fim, afirma que sua vocação poética foi orientada pela busca necessariamente incompleta da unidade perdida. Em outra esfera muito diferente, a da avaliação dos acontecimentos políticos do século XX, de que o poeta foi importante testemunha, os mesmos critérios estão presentes. Paz pertenceu a uma geração que ainda confiou nas utopias do século XIX, que definiam uma história como o caminho para a realização da síntese da liberdade e da necessidade. Ora, os acontecimentos do século XX mostraram que esta crença era uma ilusão e que uma síntese sequer era desejável. Otávio Paz não viveu a impossibilidade do fecho da dialética com um sentimento de desamparo. Nesse sentido, está próximo de autores como Nietzsche, Heidegger, Benjamin, Hannah Arendt, que viram na crise contemporânea, na ruptura dos parâmetros tradicionais, também um momento de libertação. Para o poeta, as mais relevantes realizações dos homens e as experiências mais preciosas se explicam por estarem envolvidas nesta forma incompleta de dialética. Dois princípios organizam a vida humana. De um lado, ao anseio de recuperar a unidade, de alcançar alguma forma de completude. De outro, ao reconhecimento da impossibilidade de realizar esse intento. A presença simultânea desses dois princípios explica as experiências fundamentais da poesia, do amor e do sagrado. Trata-se de experiências que derivam do reconhecimento da precariedade do homem, mas também do inconformismo diante dela. São como pontes que lançamos, mas que nunca atingem o outro lado. Não poderia aqui detalhar toda a riqueza da concepção de paz dessas experiências fundamentais. Ao longo do tempo, sua obra poética e seus ensaios cada vez mais se concentraram em explorar as possibilidades verdadeiramente inaugurais do amor e da poesia, até em uma interrogação que se poderia chamar de metafísica. Levando em conta apenas os ensaios, o Ar que a Lira, Os Filhos do Barro e a Outra Voz, contém o pensamento sobre a poesia. A Dupla Chama, de 1993, resume a visão do erotismo e do amor, as duas chamas, vermelha e azul, que sustentam a vida. No momento, vou me ater à consideração do que está pressuposto no tratamento dessas experiências fundamentais, a visão de paz do conceito de tempo. Cada etapa da dialética da solidão comporta uma certa vivência do tempo.
Ao primeiro momento, corresponde à experiência, de alguma forma, de ausência da temporalidade. No caso da história das civilizações, para não irmos, por enquanto, ao âmago da discussão filosófica, isso tem a ver com a época em que se adotou uma noção de tempo cíclico e repetitivo. Ao segundo momento da dialética, corresponde à noção de tempo linear. Isso ocorreu, em uma primeira etapa, no cristianismo, que reconheceu na salvação futura o nexo da história. Em seguida, no mundo secular moderno, o progresso passou a ser visto como o motor da história que assegura a colonização do futuro. O futuro foi a dimensão temporal privilegiada nas sociedades modernas. Paz reconhecia na contemporaneidade, no nosso tempo, os sinais do ocaso ou do crepúsculo do futuro. Alguns traços desse novo cenário são para ele o fato de que a própria noção de progresso e dos meios de assegurá-lo, a ciência e a técnica, foram questionados. O de que o destino do sujeito histórico, como mostraram todas as catástrofes do século XX, não está assegurado. E o de que as biologias que pretenderam conhecer as leis do desenvolvimento histórico foram desmentidas. Por tudo isso, a contemporaneidade foi descrita pelo escritor, na maturidade, como um tempo nublado, que é o título do livro de 1983. Ao mesmo tempo, Paz mostrou que o ocaso do futuro constitui a oportunidade de inaugurar a busca do presente. O presente, grafado com P maiúsculo, não é um recorte da cadeia temporal que se pode destacar. Também não tem nada a ver com atingir o absoluto, como pretenderam os poetas São João e Quevedo. A busca do presente é, antes, a penetração paciente no tempo, o que quer dizer uma intensificação da vida. Essa capacidade é própria da poesia e da experiência amorosa. Assim, não pedimos ao amor a eternidade, mas vivacidade pura. Vou lembrar duas passagens em que o poeta tentou uma definição do presente. A primeira está em um poema, El mismo tiempo, incluído no livro Dias Hábiles. O poema, como outros na obra de Otávio Paz, apresenta a descrição de uma grande cidade, possivelmente a cidade do México, em que aparece a certa altura a figura de um velho sozinho que fala consigo mesmo. Indaga o poeta com quem falamos ao falar sozinhos. A imagem do velho retorna no final do poema, no trecho seguinte: não é a memória nada pensado nem querido, não são as mesmas horas outras, são outras sempre e são a mesma, entram e nos expulsam de nós mesmos, com nossos olhos veem o que não veem os olhos, dentro do tempo há outro tempo, quieto, sem horas, nem peso, nem sombra, sem passado ou futuro, apenas vivo, como o velho do banco, ensimesmado, idêntico, perpétuo, nunca ouvemos a transparência. A noção de transparência pode ser aproximada de outra, que eu vou terminar, que tem a ver com entreabrir as portas da percepção, referida no trecho final do discurso do Prêmio Nobel, chamado muito precisamente A Busca do Presente. Cito: perseguimos a modernidade em suas incessantes metamorfoses e nunca conseguimos capturá-la. Escapa sempre. Cada encontro é uma fuga. Nós a abraçamos e logo ela se dissipa. Fica só um pouco de ar. É um instante. Este pássaro que está em toda parte e em nenhuma. Queremos tomá-lo vivo, mas abre as asas e se esvanece, feito um punhado de sílabas.
ficamos com as mãos vazias. Então, as portas da percepção se entreabrem e aparece um outro tempo, o verdadeiro, o que buscávamos sem o saber, o presente, a presença. Queria fazer um comentário sobre a chegada, rápido, sobre a chegada do Otávio Paz ao Brasil, a obra do Otávio Paz ao Brasil. A introdução da obra do Otávio Paz no Brasil foi motivada pelo encontro do Celso Laffer com um poeta em Cornell, em 1966, onde ele estava dando um curso que o Celso Laffer assistiu. Ao voltar dos Estados Unidos, Laffer sugeriu a Haroldo de Campos que escrevesse para a Paz, me corrija, escrevesse para a Paz e enviasse material sobre poesia concreta. Isso aconteceu em 1968, ano em que se iniciou a troca de cartas entre os dois poetas. Nos anos seguintes, Celso Laffer e Haroldo de Campos prepararam a coletânea Signos em Rotação para a editora Perspectiva, com tradução de Sebastião Cholet, publicado em 1972. Era a primeira vez que alguns capítulos de O Arco e a Lira eram traduzidos para o português. Os ensaios principais, O Labirinto da Solidão, O Arco e a Lira, Os Filhos do Barro, logo foram traduzidos por Reliane Zaguri e Olga Savary. A obra poética custou mais para ser traduzida. Em 1983, saiu uma coletânea com tradução de Olga Savary, e mais tarde, Águia é o Sol e Pedra do Sol, por Horácio Costa, em 94 e 97. Desde 1978, Haroldo de Campos se interessou em traduzir Blanco, poema publicado em 1967. No período da elaboração da tradução, Otávio Paz veio ao Brasil, em 1985, quando foram lidas as versões em espanhol e em português do poema em São Paulo. É desse momento também a Mesa Redonda em O Estado de São Paulo, mais tarde publicada no livro A Palavra Inquieta. Em 1986, saiu Translam, pela editora Guanabara, com a tradução do poema e todo o material relativo à tradução de Haroldo de Campos. O livro é assinado por Paz e por Haroldo de Campos e tem como subtítulo Em Torno a Blanco, de Otávio Paz. Depois da morte de Paz, em 1998, foi publicado o livro em sua homenagem, A Palavra Inquieta, organizado por Mariska Maciel. Recentemente foram feitas novas traduções de 3 livros, O Labirinto da Solidão, O Arco e a Lira e Os Filhos do Barro, por Eli Reutemann. Muita coisa ainda precisa ser traduzida, né? Especialmente A Busca do Presente, que é o discurso de recepção do Prêmio Nobel. Obrigado. Agradeço ao professor Celso Eduardo Jardim, a exposição tão interessante sobre esse epílogo sobre as obras de Eduardo Paz do Brasil. E muda a palavra à embaixadora Beatriz Paredes Magel, que é embaixadora do México Brasil, teve uma atuação muito militante no seu país, ocupou os cargos de deputada federal e senadora, foi presidente da Câmara de Deputados do Senado, foi secretária da Casa Civil de Ocasiões, foi embaixador do México em Cuba, presidente do Parlamento Europeu e tem várias obras que eu vou citar a Casa da Palavra. A palavra é a doutora Beatriz Paredes. Boa tarde. Eu quero cumprimentar aos acadêmicos, a presença do presidente da Academia Diplomático, que honrou a nosso país representando a este gran gigante que es Brasil, el señor embajador Holanda Cavalcanti. Saudar a la académica, a los académicos que están aquí, e falar com vocês que para mim é uma grande honra estar no seno da Academia Brasileira, por mi grande admiración a la literatura
que es muta, y por mi pasión por Brasil, que nace en buena medida de las lecturas de autores brasileiros. Falar que es muy grato compartir esta mesa, no merezco con gente del talento y el compromiso como el doctor Celso Laffer, porque tengo una verdadera admiración, y por destacadísimos brasileiros como el doctor Portela, como don Alberto Venancio Filho, y por mi nuevo amigo, el maestro Jardim. Yo hice mi trabajo, soy una alumna que trata de ser responsable y escribí un pequeñino ensayo sobre Octavio Paz y las trampas de la fe, que voy a dejar a entrada, no daré lectura a él, simplemente porque soy realista. Hemos escuchado una magnífica ceremonia que yo comentaba con el embajador Cavalcanti, a solicitud de poseer los textos a los que dieron lectura para hacer una publicación que nos permita subrayar en México un fato distintivo, que es del que voy a hablar. Creo que el centenario de Octavio Paz y esta ceremonia tan importante que hace la Academia está haciendo un milagro, que es que el talento brasileiro fije, atenda un poco, olha al talento mexicano. Creo que eso es lo verdaderamente trascendente de esta ceremonia. Nos tenemos que hacer el gran esfuerzo de acercar dos modos de olhar al mundo, que son dos modos iberoamericanos, que tienen sus perfiles y sus participaciones específicas en el tiempo del siglo XXI. Algo que estamos muy longo en la geografía y que no debemos estar longo en la inteligencia. Y esta ceremonia permite recrear cómo nos enriquecemos. La decisión del doctor Laffer de impulsar la divulgación sobre el pensamiento de Paz, después de que fue su alumno en Cornell, nos refleja eso. Yo tuve la oportunidad de estudiar con varios maestros brasileños que estuvieron en el exilio en México, y eso nos vinculó. Pero no pueden ser esos accidentes. No puede ser el encuentro fortuito de estudiantes con docentes mexicanos o de estudiantes con docentes brasileños. Tiene que haber una intencionalidad. Y algo que el mejor homenaje que podemos hacer a Octavio Paz es subrayar la intencionalidad del talento reunido en la academia de acercar a la literatura mexicana con la literatura brasileña. En eso pienso que el pensamiento universal de Paz, el pensamiento latinoamericanista de Fuentes son una gran aportación. Carlos Fuentes murió hace muy poco tiempo. Carlos Fuentes era un gran brasilianista. Se inscribía en el torrente de Vasconcelos y del grande maestro Alfonso Reyes. Para mí fue sorpresa que en Brasil pasó desapercibida la muerte de Carlos Fuentes. Entonces, algo tenemos que hacer, y este es un momento fantástico, no para que la admiradora de Paz, la admiradora de la literatura brasileña, de la literatura universal, lea un modesto ensayo en donde quiero llamar la atención de vocês sobre Sor Juana Inés da Cruz, porque quiero propor a la academia que podamos hacer un seminario sobre las mujeres escritoras de México y de Brasil. Sor Juana Inés de la Cruz realmente es una gigante, es el escritor más importante del siglo XVII de Hispanoamérica. Entonces,
Sin embargo, cuando he falado con mucha gente conocedora da literatura, ¿usted sabe quién es Sor Joana? No. Hace muito longo que sucedió ese fato, mas pienso que así como no conocemos quién fue Sor Joana, tampoco conocemos quién es el autor mexicano contemporáneo más importante. Y si falo, y si yo comento con mexicanos conocedores de la literatura, ¿ustedes saben quién es el autor contemporáneo brasileño más importante? Tampoco no. Creo que el mejor homenaje a Octavio Paz es que dejemos la dialéctica de la soledad en la que estamos inmersos, ensimismados los mexicanos y los brasileños, e intentemos una dialéctica de la comunión. La comunión, ahora que existe la feliz circunstancia que un destacado brasileño que representó a su país en México es el presidente, y la feliz circunstancia que una embajadora es fanática de la literatura. Muy obrigada y muchas gracias por este homenaje. A sua discussão provocadora, mas estamos também desejando tão logo ser publicado, tomar conhecimento com o seu texto, que certamente será de grande importância. Eu acho que nós tivemos uma tarde de cultura e inteligência, com 4 cursos brilhantes, cada uma apresenta um aspecto diferente da obra de Octavio Paz, mas que ao coordenador é uma função muito modesta, de modo que eu acho que nós iríamos sair daqui, nossas residências, com as reflexões que essas palestras nos trouxeram aos nossos espíritos. E passo a palavra ao presidente Geraldo Holanda Cavalcante. Muito obrigado, presidente Alberto Filho, pela coordenação dessa mesa, que realmente nos deixa com muitas reflexões e, particularmente, nas palavras da embaixadora Beatriz Paredes. Tendo sido embaixador no México, eu senti já naquela época a falta que existia na nossa comunicação, nosso mútuo conhecimento no âmbito literário. E ensaiei mesmo naquele momento um projeto de traduções recíprocas de autores mexicanos no Brasil e brasileiros no México. Tive toda a cooperação por parte do Ministério da Educação do México e publicamos o primeiro livro do que seriam 10 livros de parte a parte. Quem publicou foi o México, não o Brasil. E tratava-se exatamente do poema sobre Dom Quixote, com ilustrações de Portinari, aquelas ilustrações a lápis de cor que ele fez enquanto esteve doente, numa belíssima edição feita pelo México. O Brasil não fez o segundo volume, que deveria ser o da série. De modo que estamos devendo a México o que eu prometi há 30 anos atrás, ver se é possível realmente retomar um projeto que nos faça mais conhecidos mutuamente. Seja segura, embaixadora, de que pensarei nas suas palavras enquanto estiver nesta academia e puder colaborar pelo interesse numa intensificação das relações entre os nossos dois países. Agradeço a todos os presentes, aos acadêmicos, ao público que nos acompanhou, aos membros da mesa, e declaro encerrada esta sessão.